Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos então construir a nossa lógica de paletização dos cubinhos, né, das pecinhas no pallet. Para quem não viu, né, como que a gente chegou até aqui nessa lógica, nessa construção em blocos, eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores para chegar com a lógica estruturada até esse momento. Então, nesse momento, né, quando a gente dá o play na nossa simulação, o robô então ele já retira, né, as pecinhas ali do alimentador e também movimenta, né, as pecinhas no alimentador e leva as pecinhas sempre para a mesma posição do pallet, né, ficando uma sobreposta à outra. Aí. Mas o que a gente quer é justamente paletizar as peças em posições diferentes. Né? No sistema padrão, no programa que vem aqui como padrão, ele faz a paletização aqui na vertical, né, utilizando 8 posições do pallet. Nós vamos fazer aqui na horizontal, então, utilizando essas 8 primeiras posições aqui do pallet como exemplo, tá certo? Bom, para a gente fazer isso, para a gente construir então essa lógica, a gente tem duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é a gente então gravar as demais posições do pallet, né, movimentando o robô e gravando as posições. Aí então construir a lógica para ele ir se movimentando ao longo dessas posições. Porém isso não é uma prática comum quando se trata de uma aplicação de paletização. Geralmente numa aplicação de paletização a gente tem uma posição de referência, como essa que nós já temos, que é a nossa posição P3. Né? Tá lá, ó. E baseado nessa posição de referência, então se eu sei quanto, né, que eu tenho que deslocar no eixo Y e no eixo X, né, então eu faço deslocamento por variável de posição e não por uma posição gravada propriamente dito. Né. Mas então, ou seja, para a gente utilizar essa técnica, né, de deslocamento por variável de posição, eu preciso exatamente saber o valor de deslocamento tanto no eixo X, que é o eixo vermelho, o eixo Y, que é o eixo vermelho, quanto no eixo X, que é o eixo verde. E aí no Cyrus é muito interessante que a gente pode utilizar ferramentas para fazer essa medição. E é isso que eu vou mostrar para vocês e depois então a gente constrói a nossa lógica. Muito bem, então para a gente avaliar e fazer a medição aqui do nosso pallet, né, a gente pode vir aqui em Modeling, Model Explorer. E quando eu abro o Model Explorer, ele tem aqui os objetos. E aí então ele traz todos os objetos disponíveis aqui na minha célula. Então tem os cubinhos, o alimentador, a garra, o pallet, o robô e a mesa. Né? No nosso caso aqui a gente quer trabalhar então, quer verificar o pallet. Então quando eu clico, tá vendo que ele seleciona, né, o pallet. E aí eu posso então, né, em cima disso, acessar as propriedades desse pallet. Então como é que eu faço para acessar as propriedades? Eu clico com o botão direito e vem Properties. Então ele trouxe as propriedades do pallet. Eu vou arrastar aqui a tela para ficar melhor, para visualizar. Né, e a gente consiga ainda ver aqui na imagem. Então olha só que interessante. Se eu abrir aqui a árvore, né, ó, se eu clicar nessa flechinha e abrir como que é construído esse pallet, eu acesso todos a base, né, todos os segmentos ou os materiais que são utilizados para a construção, que no caso aqui são materiais do tipo RUL, né, eu não vou entrar nos detalhes a respeito disso e tal, isso está relacionado a modelamento, né, mas se eu clico nesses boxes, nesses materiais, ó, então eu posso segmentar o meu pallet por partes, tá vendo? Então na imagem, ó, ele está aparecendo a seleção por segmentos, por partes no pallet. Né? Então eu também consigo observar características, né, propriedades de cada parte deste pallet. Né? Isso também é muito interessante. Mas mais do que isso, para eu fazer a medição no pallet como um todo, então eu posso clicar aqui no pallet, seleciono ele e eu venho aqui numa ferramenta chamada Measuring, que é de medição. Então se eu quero medir o objeto selecionado, ó,
Então, measure the single elements, eu posso ter a medição no eixo x, y e no eixo z. Então, basta eu selecionar aqui, ó, e ele me dá, então, o valor, aqui no caso, eixo x, né? O eixo y, olha lá, o eixo y, ele também me deu a medição desse pallet. Então, esse pallet, como um todo, ele tem 200 por 200 milímetros, tá? Então, essas medidas estão em milímetros. Poderia modificar aqui a forma de visualizar, ó, colocar em outra forma de visualização, né? Então, são algumas possibilidades ainda adicional. Mas, para nós, o que é interessante é saber justamente as medidas. Por enquanto, eu vou deixar aqui as medidas externas, né, do pallet, então a medida total dele, 200 por 200. Vou ajeitar aqui minha visualização, né? E em seguida, o que eu vou fazer, né? Eu vou precisar medir também os segmentos, justamente para saber quanto que tem aqui, qual que é a distância, né, de um orifício para o outro. O objetivo é a gente identificar qual que é a distância do centro desse orifício, que é a posição que eu já tenho gravada P3, até a próxima posição disponível, aqui o centro desse próximo orifício, que eu vou deslocar com o robô utilizando a variável de posição. Então, para isso, eu preciso fazer a medição por segmento. Então, eu vou selecionar aqui em base. E aí, o primeiro segmento é a base mesmo do pallet, não me interessa. Próximo segmento, olha só, é esse segmento da lateral aqui do pallet. Então, eu vou pegar, por exemplo, a medição de Y dele. Y é o que me interessa, o que eu quero descobrir por enquanto o deslocamento aqui em Y, né? Então, eu tenho 200 total e da extremidade do pallet até o primeiro orifício tem 30 milímetros. Ó. E assim por diante. Então, eu posso agora descobrir a distância de um orifício ao outro, né? Ou seja, essa intersecção entre eles. E aí, colocando também aqui, por exemplo, a coordenada Y. Então, a gente tem 17 milímetros entre eles. E assim por diante. Então, eu vou selecionar aqui todos eles. 17, 17. Então, próximo segmento. 30, 31. Então, pronto. Olha só. Os orifícios, ele está relacionado à base do pallet. Essa construção verde é lá da base. Então, eu não consigo medir, né, o orifício. Eu consigo medir a máscara que está por cima dos orifícios, que é justamente isso que eu acabei de destacar aqui, né? As medições. Então, 30 da extremidade até o primeiro furo. Aí, entre os furos tem 17 e do último furo até a outra extremidade, 31. Ou seja, se eu fizer a somatória desses valores, né, e subtrair do 200 aqui, então eu sei quanto que tem a somatória de cada rasgo aqui, a somatória, né, dos orifícios. Então, vamos fazer essa conta. Então, fazendo o cálculo, nós temos 17 vezes 3, mais 30, mais 31. Então, nós temos 112. Menos 200, então 88 é o que sobra de medida para os rasgos. Isso daqui dividido em 4 rasgos, dividido por 4. Então, cada rasgo possui aqui, né, uma dimensão de 22 milímetros de abertura. 22 milímetros de abertura. Significa o seguinte, dessa primeira posição, que é a nossa posição de referência, o robô, então, ele tem que deslocar para a próxima posição, né, que é essa posição aqui em Y, no eixo Y, com um valor de 22 milímetros, que é a medida do rasgo, né? Então seria pegar o centro a centro, né? Mais esta borda. Então, para eu achar o próximo centro do rasgo, eu tenho que somar o valor da borda mais o valor do rasgo. Né? Então, é 22 mais a borda. Então, seria 22 mais 17, 39. Ou seja, o robô ele tem que deslocar 39 milímetros em Y, né? Em Y,
justamente para conseguir posicionar as pecinhas aí. E em X, a gente também consegue tirar essa medida. Então, se eu encontrar esse objeto, esse segmento, né, ó, em X, e saber esse valor, eu já sei o tamanho do rasgo, então eu sei quanto eu tenho que deslocar em X também. Então vamos observar. Então eu vou mudando aqui os segmentos, ó, o segmento da parte de baixo, parte lá de cima. Aqui, encontrei, ó. Então esse segmento, que é essa distância aqui, ó, quanto que ela mede? Vamos ver aqui, ó, o valor em X dela, ó, 17. Significa que essa medida é exatamente igual a essa. Se essa medida é igual a essa e o rasgo, a medida dos rasgos são as mesmas, então ele também tem que deslocar 39 milímetros em X para posicionar na posição, na fileira de cima, né? Então, olhando aqui a nossa célula de frente, né? Olhando de frente para o robô, tá? Então, observando ela de frente para o robô. O robô, ele vai ter que deslocar, note, o eixo Y, ó, o eixo Y, que é esse vermelhinho aqui, ó, positivo é a direção dessa flecha. Negativo é para o outro sentido. Então ele vai ter que ir deslocando menos 39 milímetros, né, para ir posicionando as peças nesse sentido em Y. E positivo em X, ó, mais 39 em X para ir mudando a fileira aqui de armazenamento de peças.